Continuando a nossa reflexão sobre o tema morte e luto, a segunda aula da Semana Teológica trabalhou principalmente o tema luto e suas expressões. O luto normal, o luto quando se torna um adoecimento e as suas expressões nestes aspectos. Para começar essa reflexão, eu vou ler um trechinho de um poema de Rubem Alves que fala muito a favor desse tema e das reflexões que nós estamos propondo. Houve um tempo em que o nosso poder perante a morte era muito pequeno e por isso os homens e mulheres dedicavam-se a ouvir a sua voz e podiam tornar-se sábios na arte de viver. Hoje nosso poder aumentou, a morte foi definida como inimiga e derrotada. Fomos possuídos pela fantasia onipotente de nos livrarmos do seu toque. Com isso, nós nos tornamos surdos às lições que ela pode nos ensinar. E nos encontramos diante do perigo de que quanto mais poderosos formos perante ela, inutilmente, porque só podemos adiá-la, mais tolos nos tornamos na arte de viver. E quando isso acontece, a morte, que poderia ser conselheira sábia, transforma-se em inimiga que nos devora por detrás. Acho que para recuperar um pouco da sabedoria de viver, seria preciso que nos tornássemos discípulos e não inimigos da morte. Mas para isso, seria preciso abrir espaço em nossas vidas para ouvir a sua voz. Seria preciso que voltássemos a ler os poetas. Rubem Alves. O luto e suas expressões. Assim como as relações são construídas ao longo da vida, quando nós perdemos alguém importante, um vínculo significativo da nossa vida, acostumar-se ou reaprender a viver sem a presença física dessa pessoa também exige um tempo, também exige um caminhar, também exige um esforço, também exigem tarefas, como alguns autores da psicologia nos falam. Necessitam de tarefas a serem cumpridas para que o enlutado, a pessoa que perdeu, consiga readaptar-se a uma vida sem a presença física dessas pessoas que estiveram conosco por um longo tempo, às vezes por um tempo menor, mas que marcaram as nossas vivências. O luto ele pode ser tratado de um modo normal, ou seja, decorrente de um processo natural da vida, em que a pessoa que perdeu tem um amparo familiar, tem recursos emocionais o suficiente para enfrentar essa dor, ou em um momento mais sensível, ele pode se tornar patológico, a pessoa estar mais sensível e não conseguir elaborar essa perda. Isso pode acontecer de que modo? Nas perdas mais abruptas, nas perdas de filhos muito jovens, muito pequenos, nos momentos em que não se pôde fazer as cerimônias de despedidas, nas mortes coletivas. Todos esses aspectos que eu elenquei para vocês são possibilidades de haver uma complicação no luto. Se há uma complicação, é porque essa pessoa talvez não tenha uma rede de amparo o suficiente para apoiá-la, ou os seus próprios recursos emocionais não estão adequados o suficientes. Ela já vinha de um momento depressivo, ela já vinha de um quadro de ansiedade generalizado e nesse momento ela sofre um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de tristeza por conta dessa perda significativa. Então esta pessoa neste momento vai precisar de ajuda de um psiquiatra, vai precisar ajuda de um psicólogo, vai precisar da ajuda de seus familiares para seguir em frente. Então são questões importantes que a gente vai diferenciando entre o luto normal e o luto patológico. São questões muito importantes para que a gente consiga dar o suporte que cada pessoa necessita. Quando o luto vira doença? Quando o luto vira doença, é preciso que se dirija aos profissionais necessários, aos profissionais importantes nessa dinâmica, como estávamos refletindo anteriormente. Elaborar a perda de alguém
o processo inverso da construção do vínculo. Nós levamos um tempo para construir o vínculo e leva um tempo para eu compreender que essa pessoa que foi embora não está fora de mim, ela não está mais nas coisas dela que estão em casa, ela não está apenas na sua ausência. Elaborar o luto é reaprender e readaptar-se a uma vida com esta pessoa que eu amo e que eu construí um vínculo, não mais fora de mim, mas com suas lembranças, com as memórias construídas ao longo da vida com ela dentro de mim. Esta é uma das possibilidades de enfrentamento à perda. Quanto mais ambivalentes, quanto mais conflituosas as vivências antes da despedida, menos elementos a gente tem para seguir, para elaborar. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais elementos eu tiver benéficos, quanto mais elementos ricos de construção de laços, construção de amor, construção de sentimentos, mais elementos eu vou ter para seguir em frente a caminhada sem a presença física dessa pessoa. Compreendendo que o Dr. Parkes, um psiquiatra inglês, vai dizer para a gente que o luto é um gradual colocar de peças de um quebra-cabeça, que vai dizer para a gente um novo lugar dessa pessoa dentro da nossa vida. Então, esse gradual colocar de peças deve ser respeitado e a gente pode compreender que é gradativamente que nós vamos nos afastar da presença física dessa pessoa e nos aproximar da compreensão de que ela vive em nossos sentimentos, em nossas memórias, em nosso coração.